O que é que isto representa politicamente? Representa politicamente que há um conjunto de pessoas, como Alberto Castro diz, que sempre que nós falamos nesta matéria dizem, mas que é que aquele gajo lá do Norte tem que falar sobre o aeroporto de Lisboa? E o gajo tem que falar lá das coisas dele. A mim diziam, olha lá o gajo dos comerciantes do Porto, quando era presidente da Associação Comercial do Porto. Somos nós a falar como presidentes de Câmara, não temos nada a ver com isto. Porquê? Porque há uma nomenclatura, de facto, que tem dominado claramente aquilo que é o funcionamento do Estado, que tem a ver com o pós-condicionamento industrial. Depois de 25 de Abril acabou o condicionamento industrial, mas ficou o condicionamento no pensamento. E esse condicionamento no pensamento... Cultural. É um condicionamento cultural, que ainda por cima é subserviente relativamente a Madrid, porque a estratégia que o Frederico tão bem explicou, de colocar Madrid no centro da península e tudo ser radial, é de facto uma subjugação ao interesse de Madrid, mas ele não entende. Eu muitas vezes, há tempo estava em Barcelona, fui lá há pouco tempo por causa de uma feira literária, portanto fui por causa da cultura, e fui jantar com uns amigos catalães, que não eram independentistas, mas às tantas eles disseram assim, porquê é que vocês lá no norte de Portugal estão maltratados que são, vocês nunca pensaram também em ser independentes? Eu disse, não, eu vou explicar. Eu disse, não pensamos. E ele, por causa da língua. Eu disse, não. Então, eu disse, porque quem quer ser independente é Lisboa. É Lisboa que quer ser independente de Portugal. Há uma malta em Lisboa que de facto quer ser independente. Quer ter uma estratégia própria. Quer ter uma estratégia de aliança com Madrid, mas ter uma estratégia própria. Esta é a realidade que nós sentimos todos os dias. E sentimos, esta realidade é uma realidade que eu não me cansarei, enquanto tiver voz, de denunciar. Isto explica muito os erros estratégicos que foram cometidos ao longo de todos estes anos. Portanto, quero dizer, e já o disse à comunicação social, hoje é um dia muito feliz para mim, perceber que finalmente vai avançar, e queria congratular quer o anterior governo por ter avançado com isto, quer este governo por não ter pensado mais e dizer assim, vamos mesmo avançar com isto. E venham cá com as histórias das bitolas e de onde é que vão ser as estações, isso é tudo secundário. O que é fundamental, a fachada atlântica tem que ser infraestruturado. Nós temos um país que está todo virado para o mar, todo ele carregado destes 50 km de distância do mar, e portanto é aqui que nós vivemos, é isto que temos de infraestruturar, e temos a ligação objetivamente à Galiza, que é absolutamente fundamental, importantíssimo, relevante sobre o ponto de vista ambiental, sobre o ponto de vista da economia real, sobre o ponto de vista dos vossos negócios, sobre o ponto de vista das nossas populações, e portanto, bem-ajam, avance e faça-se. Questão diferente é a questão do aeroporto. Sim, vamos a ela. A questão do aeroporto decorre de um conjunto eu diria, de erros que têm sido cometidos ao longo dos anos e que tiveram e houve um momento feliz em que, de facto, as coisas parecia que iam avançar. Com Pedro Passos Coelho diz, nós queremos Portela mais Montijo, que no futuro pode ser Montijo mais Portela. Chega António Costa e António Costa diz, eu concordo. E tínhamos esta situação ideal que temos agora. Ou seja, dois governos sucessivos em que um não vai fazer o contrário do outro. Sucede que acontece uma coisa. Houve uns autarcas, e nós também temos direito, os autarcas também têm direito, que entenderam que não queriam lá os aviões, passar por causa do Montijo. Mas havia que alterar a lei, podia-se alterar a lei, retirar, como nós nos retiram todos os dias, até as APAs do mundo nos tiram competências. Havia uma pessoa que tinha que cumprir esse compromisso, que era o Dr. Rui Rio, o Dr. Rui Rio roeu a corda. Objetivamente é isto, e ficará marcado para a sua história pessoal ter ruído a corda relativamente a essa matéria. E é por isso que nós hoje não temos aeroporto. Porque de outra maneira nós hoje em dia já tínhamos Portela mais Montijo. Porque entretanto e o assunto estava resolvido. Até se perdeu a autorização para o Montijo por causa desse... Mas nessa altura havia, António. É que é uma mentira. Dizem assim, no Montijo não pode ser feito. A verdade é que na altura havia autorização para fazer Montijo. E nós teríamos Portela mais Montijo, e amanhã o Montijo crescia, e tínhamos Montijo mais Portela. E essa era a melhor solução, sobre todos os pontos de vista, se olharem à dispersão geográfica daquela mancha que ali foi apresentada. Faça isto, o que é que aconteceu? Foi criada uma comissão de avaliação independente. Eu tenho muito respeito por algumas das pessoas que lá estão, mas alguma coisa me surpreende. Porquê? Porque quando definem Alcochete para construir um aeroporto, eu não tenho dúvida que para construir um aeroporto da dimensão que eles estão a pensar construir, que Alcochete é a melhor situação. Só que eu não acredito que haja procura para construir um aeroporto daquela dimensão.
Vou explicar. Se compararem as áreas metropolitanas, se compararem o Interland de Lisboa com o Interland de Madrid e virem quais são os números do aeroporto de Madrid, compreenderão que nós, para que aquele aeroporto tenha viabilidade, porque ele só pode ter viabilidade se carregar com passageiros, nós precisaríamos de ter ou 3 vezes mais população. Eu não sei de onde é que essa população vem, bem sei que as portas estão abertas e, portanto, nós vamos ter imensa gente a querer viver cá. Mas triplicar a população nos próximos 15 anos ou 20 anos não me parece provável. Pelo contrário, parece que nós estagnamos. Ou então teríamos que ter uma outra coisa. Teríamos que ter uma companhia que resolvesse e quisesse assumir que aquele era o seu hub. Ora bem, nós não temos essa companhia. Não temos. A Ryanair absolutamente não está interessada por razões lógicas, porque eles estão interessados no short term, querem ter aeroportos baratos e próximos da cidade. Portanto, não vamos ter Ryanair. A outra contrapartida, quem é que podia ser? Podia ser a TAP. Ora, nós neste momento não temos a TAP, temos uma tapinha. E pergunto-me, qualquer que seja o interessado em comprar a TAP, se comprar a maioria do capital, porque eu não acredito que se possa vender 40% da TAP, ninguém compra, já experimentamos que isso não funciona, quem é que pode comprar a TAP? Atendendo a que só podem ser companhias europeias, como nós sabemos, só há basicamente 3 possíveis interessados. E então olhamos para quem são. O mais provável, o mais interessado, quem é? A Ibéria. Então vocês acreditam que a Ibéria, tendo os aeroportos, sendo o aeroporto de Madrid, vai querer um hub ali? Mas acredita que o governo... Espera aí, eu sei que tu não gostas disto, que eu diga. Mas eu não gosto, mas eu vou dizer, vocês acham que por causa de construir o TGV por Alcochete, que alguém de Madrid, que alguém que vive em Madrid, porque o Interland de Lisboa não existe, alguém de Madrid quer viajar para o Qatar, então mete-se alegremente no TGV em Madrid, vem até Alcochete passear, chega a Alcochete para apanhar o voo para o Qatar. Acham isso? Eu também não acho. O mais provável é acontecer o contrário. Mas não acho. Eu acho que o mais provável é acontecer o contrário. E, portanto, ainda por cima, parece-me que, portanto, há aqui um erro. Há um outro erro na Comissão de Avaliação, é que a Comissão de Avaliação não avaliou uma coisa fundamental, que é o custo da terceira travessia. A Comissão de Avaliação, quando comparou, por exemplo, Santarém, que não agrada particularmente, com Alcochete, não considerou que a construção do aeroporto em Alcochete implica uma terceira travessia. E, a meu ver, peço desculpa, isso é um erro fundamental sobre o ponto de vista económico, porque aquela é uma externalidade absolutamente necessária, mas que tem que ser computada. Portanto, para mim, a Comissão de Avaliação cometeu aqui vários erros. Não explica de onde é que vêm as pessoas, não explica quem vai pagar, porque parece-me que a ANA não vai estar muito interessada, não explica qual vai ser a companhia que vai utilizar aquele hub e vai fazer daquilo um hub, e finalmente não fez contas às externalidades. Mas pode ser que, apesar de tudo, corra bem, porque de vez em quando há os milagres portugueses. Pode ser que apareça uma grande companhia aérea qualquer que amanhã resolva que a ideia melhor do mundo é utilizar o hub em Alcochete. Ainda assim, uma última questão. Nós temos compromissos em termos da nossa transição. Trazer aviões artificialmente para Portugal, que não representem entrada e saída de passageiros ou de mercadorias, vai custar dinheiro. Sabem porquê? Por causa do fingerprint do carbono. Portanto, enquanto eu estou absolutamente de acordo relativamente à questão da alta velocidade, chamem-lhe TGV, chamem-lhe o que quiserem, chamem linha paralela à linha do Norte, toda a gente gosta. Relativamente ao aeroporto em Alcochete, tem uma esperança secreta. É que eu acho, por acaso, que as mesmas pessoas que agora dizem que o Montijo não pode ser feito por razões ambientais vão dizer a mesma coisa de Alcochete. Sabem porquê? Tem um dos maiores aquíferos da Europa. Tem tantos pássaros como tem o Montijo, porque tem toda a translação de pássaros que passam entre o estuário do Sado e o estuário do Tejo. E tem finalmente uma outra coisa. Nós cada vez que queremos construir aqui uma escola, aparece um sobreiro, não podemos construir. Sabem quantos sobreiros aquilo deita abaixo? Dezenas de milhares. Portanto, a minha convicção é que a natureza há de encaminhar a coisa para convencer os ambientalistas de que Alcochete não pode ser construído pelas melhores razões. Eu não quero fazer disto uma entrevista ao Rui Moreira, mas eu não resisto, porque isto é demasiado forte e demasiado bom para perder a oportunidade. Mas eu não ia discordar sobre o ponto que eu ia colocar. Se acredita que algum governo em Portugal vai vender a TAP à Ibéria? Eu não sei se vai vender ou não. Eu acho que
Eu não quero dizer o que é que eu pensava sobre o TAP há 3 anos atrás. Pronto. Acho que nós temos um problema que é a TAP neste momento não tem pura e simplesmente dimensão. Ao contrário do que dizem, a TAP já começou este ano a ter maus resultados e, portanto, fazer contas na contabilidade, a gente consegue, nós sabemos fazer contabilidade analítica nas nossas empresas, não é? A gente consegue um ano pintar a coisa, principalmente quando queremos vender as empresas. A gente não consegue pintar a coisa sempre. Primeiro problema. Segundo problema, mesmo que se equilibrasse, que se conseguisse o equilíbrio na TAP, dificilmente, enquanto empresa de bandeira pública portuguesa, nós teríamos recursos para fazer com que ela crescesse significativamente, para justificar um aeroporto hub. Pronto. Ou se for uma Lufthansa a comprar. Mas eu pergunto uma coisa, a Lufthansa tem, neste momento, tem 2 hubs e comprou empresas em Itália e comprou empresas na Áustria. Eu pergunto, e vocês acham que comparando com esses hubs que estão no centro da Europa, naquela zona que o Frederico mostrou que tem mais iluminação, está ali, vocês já perceberam que está ali, é ali que está Munique, vocês acham que vai querer um hub aqui? Por causa do tráfego do Brasil? Dos Estados Unidos, por causa do Brasil, por causa da África. Não, eu estou mesmo a ver, os brasileiros que querem ir para Frankfurt ou para Paris vão querer aterrar sempre em Lisboa e depois ir de Lisboa para Frankfurt. Estou mesmo a ver. Estou mesmo a ver. É como os tipos de Lisboa que querem viajar de Madrid, querem viajar para o Qatar, vão apanhar o TGV para Lisboa, vão parar ali em Alcochete, fazem umas compras, free shop é bom negócio e depois apanham um voo para o Qatar. Lamento. Não acredito. Sabem porque é que não acredito? Viajo muito. E como viajo muito, menos do que viajava, mas já viajei muito, sei muito bem quais são as escolhas que os passageiros fazem. E as companhias aéreas têm uma coisa porreira, normalmente, a não ser aquelas que perdem dinheiro tradicionalmente como a TAP. É que elas preocupam-se com os passageiros querem. Elas são customer friendly, em termos daquilo que são as opções. E, portanto, a minha convicção, posso estar enganado, e se eu estiver enganado, fico todo contente, que me compreendem. Porque uma malta vai pagar uma parte daquela fatura, como paga da TAP, eu fico todo contente se a TAP correr bem. Eu não quero que corra mal. Eu não quero nada que as minhas previsões se confirmem. Não consigo encontrar uma racionalidade para se construir um aeroporto daquela dimensão. Sabendo que um aeroporto daquela dimensão, de facto, só pode ser construído em Alcochete. É esta a minha convicção.